Professor, os elementos encontrados na natureza estão todos combinados. A maioria, sim. Por exemplo, o ferro é encontrado em minérios, combinado com outros elementos, substâncias compostas. O oxigênio também é encontrado combinado, quer na forma da substância simples, O2, quer como substância composta, H2O, CA, CO3, etc. Já os gases nobres são encontrados isolados, hélio, neônio, argônio, etc. Por que isso acontece? Porque os gases nobres já possuem a última camada completa, NS2, NP6, exceto o hélio que só possui uma camada, 1s2. Regra do octeto é um princípio químico onde os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons para atingir 8 elétrons em sua camada de valência. O termo dueto é empregado exclusivamente para os átomos que ganham, perdem ou compartilham elétrons para atingir 2 elétrons em sua última camada. O sódio, Na, apresenta a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se perder o elétron da camada de valência, sua configuração fica 1s2, 2s2, 2p6. O cátion formado, Na+, apresenta 8 elétrons em sua última camada. O cloro, Cl, apresenta a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Se ganhar um elétron, sua configuração fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O ânion formado, Cl-, apresenta 8 elétrons em sua última camada. O cátion Na+, e o ânion Cl- formam a substância NaCl, sal de cozinha. Valência é a capacidade de um átomo se combinar com outro, representada pelo número de elétrons que ele pode doar, receber ou compartilhar para formar ligações químicas. Esses elétrons encontram-se na camada de valência, isto é, a camada mais externa do átomo. De acordo com sua capacidade de ligação com o hidrogênio, os átomos são classificados em monovalentes, capaz de se ligar a um hidrogênio, grupo 1 e grupo 17. Bivalentes, capaz de se ligar a 2 hidrogênios, grupo 2 e grupo 16. Trivalentes, capaz de se ligar a 3 hidrogênios, grupo 13 e grupo 15. Tetravalentes, capaz de se ligar a 4 hidrogênios, grupo 14. Exemplos. Lítio, grupo 1, é capaz de se ligar a um átomo de hidrogênio, portanto ele é monovalente. Berílio, grupo 2, é capaz de se ligar a 2 átomos de hidrogênio, portanto ele é bivalente. Boro, grupo 13, é capaz de se ligar a 3 átomos de hidrogênio, portanto ele é trivalente. Carbono, grupo 14, é capaz de se ligar a 4 átomos de hidrogênio, portanto ele é tetravalente. Nitrogênio, grupo 15, é capaz de se ligar a 3 átomos de hidrogênio, portanto ele é trivalente. Oxigênio, grupo 16, é capaz de se ligar a 2 átomos de hidrogênio, portanto ele é bivalente. Flúor, grupo 17, é capaz de se ligar a um átomo de hidrogênio, portanto ele é monovalente. A teoria da ligação de valência, TLV, descreve a formação de ligações covalentes através da sobreposição de orbitais atômicos semi-preenchidos da camada de valência, permitindo o emparelhamento de elétrons com spins opostos. No exemplo A, os orbitais do tipo S dos átomos de hidrogênio se aproximam e se sobrepõem. No exemplo B, o orbital do tipo S do átomo de hidrogênio se sobrepõe com o orbital P do átomo de cloro. No exemplo C, os orbitais do tipo P dos átomos de cloro se aproximam e se sobrepõem. Em 1916, Gilbert Newton Lewis formulou a ideia do par compartilhado para explicar a ligação covalente. Lewis utilizou um diagrama onde são representados os símbolos dos átomos envolvidos na ligação, os elétrons da camada de valência, por pontos, e os pares compartilhados, para seguir a regra do octeto.
Tal diagrama ficou conhecido como fórmula eletrônica de Lewis. Represente a estrutura de Lewis para a molécula de HF, idem para a molécula de NH3. Quantos pares compartilhados existem na molécula de C2HNO? Um elemento X pertence ao grupo 16 e outro elemento YTRO pertence ao grupo 17. Represente a estrutura de Lewis da molécula formada por esses átomos. Proponha para seus amigos de grupo exercícios para eles representarem as estruturas de Lewis das moléculas que você sugerir. Fórmula estrutural é a representação gráfica de uma molécula, onde os pares compartilhados são simbolizados por traços. Exemplos: Cl2, Cl traço, ClO2, O, dois traços, O, CO2, O, dois traços, C, dois traços, O. Professor, por que algumas fórmulas estruturais são representadas por um traço e outras por 2 ou 3 traços? Professor, por que a fórmula estrutural da água não é reta como nos demais exemplos? Amiguinho, mandou bem nessas duas perguntas. Vamos por partes. Quando fazemos a representação eletrônica de Lewis, dependendo da valência dos átomos envolvidos, há a necessidade de um par de elétrons compartilhado, 2 pares ou 3 pares. No caso da molécula de Cl2, onde o cloro é monovalente, basta um par compartilhado. Daí, a fórmula estrutural ser representado com um traço. No caso da molécula de O2, onde o oxigênio é bivalente, são necessários 2 traços. No caso da molécula de N2, onde o nitrogênio é trivalente, são necessários 3 traços. Represente a fórmula estrutural do ácido hipocloroso, HClO. Idem para a molécula de CH2O. Quantas ligações simples, duplas e triplas existem na molécula de C2HNO? Represente a fórmula estrutural da molécula formada por C3H5SN. Considerando a resposta que você encontrou no desafio anterior, quantas ligações simples, duplas e triplas existem? Professor, você ainda não explicou por que a molécula de água não é linear. Amiguinho, não seja precipitado. Calma, a vida é bela. A felicidade até existe. Para responder a essa pergunta, precisamos recorrer à geometria molecular, que por sua vez está associada, entre outras coisas, aos orbitais atômicos. No caso da molécula de água, os orbitais envolvidos nas ligações são o orbital S do hidrogênio e os orbitais P do oxigênio. Os 2 orbitais P do oxigênio, que se ligam aos 2 átomos de hidrogênios, são perpendiculares entre si, isto é, formam um ângulo de 90 graus, daí a molécula resultante ser angular e não linear. Geometria molecular é a distribuição espacial dos átomos em uma molécula, determinando seu formato tridimensional. Os tipos mais comuns são: linear. Ocorre em moléculas diatômicas e triatômicas, onde o ângulo formado entre os átomos é de 180 graus. Angular. Ocorre em moléculas com um átomo central ligado a outros 2 átomos, tal que o ângulo formado entre eles é menor que 120 graus. Trigonal plana. Ocorre em moléculas com um átomo central ligado a outros átomos, tal que o ângulo formado entre eles é igual a 120 graus. Piramidal. Ocorre em moléculas com um átomo central ligado a outros átomos, tal que o ângulo formado entre eles é menor que 109 graus e 28 minutos. Tetraédrica.
ocorre em moléculas com um átomo central ligado a outros átomos, tal que o ângulo formado entre eles é igual a 109 graus e 28 minutos. A molécula da água apresenta geometria angular, mas o ângulo formado entre os átomos de hidrogênio com o oxigênio não é de 90 graus, e sim de 104,5 graus. Como explicar essa diferença? É aí que entra a VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion. A teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência baseia-se na premissa de que pares de elétrons ao redor de um átomo central se repelem e tendem a se afastar o máximo possível. É usado para prever a geometria de moléculas. No caso da água, o oxigênio possui 2 pares de elétrons sem fazer ligação, levando a geometria com ângulo de 104,5 graus. Na amônia, NH3, a repulsão do par eletrônico produz geometria piramidal. Considere a molécula de CH4. Como explicar as 4 ligações CH se a camada de valência do carbono apresenta 2s2, 2p2? O orbital 2s está completo. 2 dos orbitais 2p possuem um elétron disponível em cada, e o outro orbital 2p está vazio. O correto seria o hidrogênio se ligar aos 2 orbitais 2p incompletos. A molécula seria CH2 e não CH4, mas CH2 não existe. E agora, William Theodor Frantz? A resposta foi dada por Linus Pauling, em 1931. Hibridização, ou hibridação, é o processo de mistura de orbitais atômicos para formar novos orbitais híbridos equivalentes. Suponha que você misture uma lata de tinta vermelha com 3 latas de tinta branca. O resultado será 4 latas de tinta rosa, certo? É assim que funciona com a molécula de CH4. Um dos elétrons do orbital 2s recebe energia e salta para o orbital 2p vazio. O orbital 2s se funde com os 3 orbitais 2p, resultando 4 orbitais híbridos, cada um com um elétron. Neste processo, o sistema perde energia e fica mais estável. Os orbitais híbridos recebem a designação de orbitais sp3. Veja como fica a molécula de CH4 com a hibridização sp3. A geometria da molécula é tetraédrica. Os ângulos formados pelo carbono com os hidrogênios é de 109,5 graus. O comprimento de ligação é igual para todas as ligações e igual a 108,70 pm. 1 pm é um picômetro, onde pico é o prefixo 10 elevado a menos 12. Trata-se de uma molécula simétrica. Professor, só existe hibridização sp3. Professor, apenas o carbono é capaz de sofrer hibridização. Uau, William Theodor Frantz, você está ficando um aluno supimpa. Quando o elétron do orbital 2s do carbono é excitado para o orbital 2p vazio, além de ocorrer a hibridização sp3, podem ocorrer outras duas. Hibridização sp2, quando um orbital p permanece puro e os outros 2 se fundem com o orbital s, resultando 3 orbitais híbridos designados de sp2. A molécula com este tipo de hibridização apresenta geometria trigonal plana. Os 3 orbitais híbridos formam ângulos de 120 graus e estão no mesmo plano. O orbital p puro forma ângulo de 90 graus com o plano dos híbridos. Exemplo, CH2O. Este tipo de hibridização também ocorre com o boro no BF3.
Hibridização sp. Ocorre quando o elétron do orbital 2s do carbono é excitado para o orbital 2p vazio, e apenas um dos orbitais p sofre hibridização com o orbital s, permanecendo dois orbitais p puros. Resultando dois orbitais híbridos, designados de sp. A molécula com este tipo de hibridização apresenta geometria linear. Os dois orbitais híbridos formam ângulos de 180 graus e estão alinhados. Os orbitais p puros formam ângulo de 90 graus com os híbridos. Exemplos: HCN. BeH2. Por que a molécula de CO2 é linear? Represente a fórmula estrutural do C2H6O. Em relação ao desafio anterior, existe hibridização? De que tipo? Represente a fórmula estrutural de um composto que apresenta um carbono sp3, um carbono sp2 e dois carbonos sp. Represente a fórmula estrutural de um composto que apresenta um carbono sp, um carbono sp2 e nenhum carbono sp3. Proponha aos colegas de grupo desafios envolvendo hibridizações. A vida é bela para quem tem coragem. A vida é bela. Algumas pessoas se lembram disso mais do que outras. A vida é bela, e mais bela ainda é a arte de viver. A vida é bela para quem sabe ser feliz. A vida é bela para quem tem a capacidade de se importar com ela. A vida é bela quando você se empenha em encontrar beleza nela. Sugiro que leia recomenda A Vida é Bela. Autor, Roberto Benigni, em Vincenzo Cerami. Tradução, Manuel Olívio. Editora, Companhia das Letras. Data da publicação, 16 de março de 1999. Edição, primeira. That's all, folks.